Você sabe o que deixa nossas vidas tão saborosas? O afeto. É por isso que os maiores apaixonados pelo que fazem tornam-se mestres. Os mestres azeiteiros da Espanha produzem os azeites mais premiados do mundo, com carinho e cuidado em cada etapa do processo. Entre tantas opções de azeite, você merece os melhores. Azeites de oliva da Espanha. Os melhores do mundo e os mais premiados também. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe em 3 corações. Alô, pessoal. Bom, né? Boa essa conversa, né? E interessante porque o que a gente navega dentro da gastronomia é de uma forma muito potente. Nós temos que pensar que a gastronomia é uma ferramenta de mudança. E agora nós vamos trazer para cá o maior homem da gastronomia. Ele sabe o que fazer em relação à comida e cultura. Mas de um modo muito particular. Com vocês, o grande Fred Cafarena. Venha cá, cara, para esse palco. Escuto isso há anos. Aí. E cada vez maior, olha. Cada vez maior. Obrigado, Fred. Imagina, eu que agradeço. Valeu. Firme. Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Eu quis trazer um pouco sobre gastronomia quando me convidaram e eu tentei trazer aquilo que eu mais gosto, que é juntar um pouco de história, tá? Então vamos lá. A ideia da minha aula, de ser um pouco disruptiva, como é o tema desse ano, é falar um pouco da relação de gastronomia e cultura, tá? Até porque entendendo que gastronomia é uma continuidade de cultura, a partir do momento que você entende a cultura, você consegue entender gastronomia e por isso não tem dono, né? Uma vez que gastronomia é algo vivo, tá? Passando rapidamente, meu nome é Fred Cafarena, sou chefe de cozinha em São Paulo, eu tenho um restaurante chamado Make Hummus Not War, né? Eu acho que nas últimas 2 semanas isso nunca esteve tão em pauta ou num timing tão correto. Sou formado pelo Senac, tenho especialização em cozinha mediterrânea oriental, morei em Istambul, estudei cultura e gastronomia e pesquiso esse tema há anos. Não só a gastronomia do Oriente Médio, mas como cultura e gastronomia como um todo, tá? O que eu quero trazer? Eu quero tentar trazer uma reflexão para todo mundo, para tentar entender a relação de gastronomia e cultura. Tá? Vamos entender que cultura não respeita fronteira. Então eu não consigo determinar que tal prato ou tal produção pertence a alguém. Muito pelo contrário, ela pertence ao mundo. À medida que você entende essa relação, você consegue se desapegar essas amarras. Tá? E isso é algo muito forte para ter na cabeça de todo mundo. E para ser mais propício, eu quero abordar esse assunto usando o hummus como tema principal, até puxando um pouco de sardinha para o meu lado. Minha ideia era ter uma bandeira branca aqui no lado, mas eu esqueci. Então usem a imaginação, finjam que tem uma bandeira branca de paz aqui. Tá bom? Foi. The troubled checkpoint dividing Israel's capital, Jerusalem, from the Palestinian West Bank. Today, it's just another battle in a divided land, a home claimed by both Arabs and Jews. But wait a minute, it's not just a battle over land. I'm here to lift the lid on another war raging in the kitchen. But this war has no soldiers, bullets, rockets or tanks, just chickpeas and hummus. It has all the usual suspects, Israel, Lebanon and Palestine. I think that hummus is an Israeli food. What? Hummus Israeli? Hummus is a Lebanese invention. I'll go wherever the battlefront takes me to find the hummus warriors on both sides. You know, there is a very big argument between us and the Arab who made the hummus. كل شيء الاحتلال بيسويه، احنا عشان تحت احتلال بدعوا كل شيء انه لهم، الارض لهم والحمص لهم ومش عارف شو. I want to know, can a nation own a food? And I have this mad idea.
Could a regional love of hummus be the recipe for peace in the Middle East? When you eat together, you can't betray each other. The lamb will dwell with the lion. Hummus makes love, not war. Bom, para quem nunca ouviu falar, o nome do nosso restaurante vem exatamente desse documentário. Esse documentário chama Make Hummus Not War, que ele trata exatamente da importância que o hummus tem para essa região. Então, de querer falar de que prato não tem dono, que receita não tem dono, eu acho que o hummus e esse documentário tem tudo a ver. Porque ele mostra exatamente a relação que esses países têm, que essas culturas têm, com esse prato que é tão icônico para essas regiões. Mas é claro que se você virar para um libanês e falar que o hummus não é libanês, eles vão ficar bravos, e assim como todos os países dessa região. Então eu vou usar a história para exatamente mostrar para vocês que não é exatamente assim. Tá? Então vamos lá. O grão de bico, que é um ingrediente tão importante na cultura levantina, na cultura árabe, daquilo que a gente entende por cultura árabe, ele é um ingrediente de origem asiática, tá? Então entenda que esse ingrediente veio ali próximo do que é a Turquia atualmente, próximo da Armênia, próximo do Irã, naquela região, como está marcado aqui no mapa para vocês. À medida que esse ingrediente foi domesticado nessa região, ele acabou se tornando um produto extremamente popular. Tá? Então é um produto que é icônico para essa cultura, de você encontrar Turquia, Irã e afins, ao mesmo tempo todos os países do Levante, então a gente está falando de Líbano, Israel, Palestina, Egito, Norte da África e, consequentemente, Europa. Então, de você conseguir entender que alguém precisou levar, essa cultura foi levada até lá, e você não pode afirmar que nenhum desse ingrediente não faz parte desses locais que eu citei para vocês. Tá? Então, entendendo... já que nós entendemos que grão de bico é um produto, um ingrediente que surgiu num local e foi levado para outros, o hummus como prato, essa pasta de tahine, também precisa de um contexto histórico para fazer um pouco de sentido. Tá? Eu sempre falo brincando que historiador tem muito receio de afirmar de a origem de alguma coisa. Tudo é, possivelmente, a versão mais aceita, mais difundida e por aí vai. E, para mim, essa é a função da história. Eu digo qual é a possibilidade maior, não vou bater exatamente de onde veio. Tá? O hummus, a gente precisa entender algumas características. O hummus, se a gente for entender que hummus é uma pasta de grão de bico, com tahine, cominho e suco de limão, como uma receita básica, até porque o nome tradicional do prato é hummus bir tahine, que literalmente significa grão de bico com tahine. Tá? O primeiro relato de tahine que você tem escrito em documentos árabes foi por volta ali do século XIII. Tá? Antes disso, você acaba não tendo nenhum indício. Então, você começa a construir que se o nosso conceito do hummus precisa ter esses ingredientes, então esse prato ele é um pouco mais atual do que aquilo que você acredita ser um prato tão ancestral assim. Então, a gente está falando de um prato que tem aí pelo menos uns 600, 700 anos. Próximo de outras receitas é bem pouco tempo. Tá? A versão mais aceita, ou a mais difundida sobre o sobre o hummus, é a versão de um historiador americano, que ele tem um livro super famoso, que é Cozinha Medieval Árabe, que é o Charlie Perry, que ele afirma que o hummus provavelmente tenha surgido ali no século XIII, século XIV, ou até eventualmente um pouco mais, no período de administração otomana da região de Damasco, na Síria, que provavelmente ele surgiu naquela região, até por uma questão social. O jeito que o hummus é servido tradicionalmente, ele denota um estilo de alimentação que é muito mais ligado a uma vida moderna, uma vida urbana, tá, do que uma vida mais camponesa, uma vida mais simples. O que é essa característica? O hummus, tradicionalmente, ele é servido num pote de barro, tá, onde você precisa lambuzar essa parte externa. E todo esse fato de ter uma louça específica e um jeito muito específico de fazer esse serviço acaba dando essas características de que ele seja um prato muito mais contemporâneo do que um prato tão histórico. Tá? Entendendo isso como o tema principal, a gente tem um fator muito importante para essa disseminação desse prato e por essa popularização. Então, se você entende que possivelmente ele tenha surgido dentro da operação, dentro da administração otomana dessa região, é importante entender como o Império Turco Otomano conseguiu prover um ambiente propício para essa disseminação cultural.
Só passando rapidamente o que é o Império Turco-Otomano, os turcos foi um império antigo. Tá? Os povos turcos são povos que vieram orientes do centro-asiático. Tá? Então é importante entender que eles são mais mongóis do que árabe. Para a gente isso é impensável, mas historicamente eles estão mais nessa região do que exatamente nos povos árabes, de maneira geral. Tá? À medida que esses povos nômades migravam para o sentido europeu, fugindo de conflito, atrás de comida, de locais melhores, eles acabavam anexando culturas. E esse é o ponto principal do meu papo com vocês. Essa anexação de cultura. A partir do momento que você anexa, ao mesmo tempo você dissemina. Então, à medida que eles foram migrando, eles foram absorvendo conhecimento e disseminando conhecimento. O Império Turco-Otomano, no seu auge, está falando aí de século XV, século XVI, ele tinha por conceito básico uma liberdade, entre aspas, administrativa. O que isso significa? Se você pertencesse a alguma etnia e a algum grupo religioso que pertencesse, obviamente, à religião abraâmica, então, se fosse cristianismo, ou se fosse muçulmano, ou se fosse judeu, você tinha autorização, no entanto que você pagasse imposto, a coexistência dentro do Estado. O que isso significa? Se você paga imposto e você crê num Deus único, uma vertente do meu próprio Deus, vocês podem viver, ter a própria cultura, e isso facilitou muito exatamente essa disseminação cultural. Porque todos os países que compõem o Oriente Médio, de certa forma, eles fizeram parte do Império Turco-Otomano. Ao mesmo tempo que, estando embaixo desse guarda-chuva, e eu não tirei as características culturais desses povos, eu consigo disseminar isso pelo Império inteiro. Então, por isso que é muito comum você encontrar elementos similares, pratos similares, com o mesmo nome, dentro de todo esse império. Pela questão da contribuição otomana, por essa gestão, e principalmente também por causa da religião, né? O Oriente Médio sempre esteve ligado a essas três religiões, e isso acaba influenciando muito. Foi? Outro fator importantíssimo para entender a gastronomia dessa região é a contribuição do Egito. Tá? O Egito tem uma importância muito grande, porque até você ter o domínio dessas rotas das sedas internas, terrestres, a outra rota que você tinha de ligação entre Ocidente e Oriente era via marítima. E essa ligação era feita pelos portos que exatamente passam pelo Egito, assim como é feito até hoje. Né? Se vocês lembrarem, 2, 3 anos atrás, um navio fechou o porto e o mundo inteiro parou porque estava obstruída a passagem. Então o Egito acaba tendo uma importância muito grande na gastronomia. Uma boa parte dos pratos libaneses, pratos sírios, aquilo que a gente entende como gastronomia árabe, na verdade ele vem de uma contribuição e de uma base de cozinha egípcia. Tá? O Egito, como ele acabava tendo acesso a determinados ingredientes que o restante do mundo não tinha, ele acabava meio que ditando a regra de como essas coisas funcionavam. Uma das versões do hummus, que ele seja um prato anterior, então a gente está falando aí de um prato do século IX ou século VIII, é que ele fosse uma versão do fu. Fu é uma pasta super popular no Oriente Médio, mas é de origem egípcia, que é uma espécie de uma pasta de fava, com ovo cozido, tomate, cebola e vinagre. Uma das possíveis versões da origem do hummus é que ele também fosse uma pasta de grão de bico amassado com cebola e vinagre, sendo mais uma vertente, e à medida que ele vai migrando e vai sendo anexado na região do Levante, ele vai meio que sofrendo as questões regionais. Então você vai adaptando esses pratos a produtos regionais, porque é uma coisa natural, é o que uma cultura vai fazer. Tá? Outro grande prato icônico, que é um pouco dessa mistura e dessa questão cultural, dessa evolução da cultura, é o próprio falafel. Imagino que todo mundo aqui conheça falafel de inúmeras versões. O falafel ele é uma variação de um prato egípcio que se chama tameia, que ele é feito originalmente de fava, e à medida que você vai vendo a evolução dele dentro do Oriente Médio, dentro da região do Levante, você começa a ter a adição de grão de bico, ao ponto das receitas tradicionais serem feitas basicamente de grão de bico e não tendo mais adição da fava. E é tão engraçado você ver essa questão da expansão cultural, que é importante lembrar que os árabes, os muçulmanos, eles tiveram uma questão importante da questão de você levar a cultura, levar a palavra da religião, para o máximo de lugares possíveis. Então, o próprio acará, ou acarajé, como ficou popular no Brasil e acabou virando um outro prato, ele acaba bebendo dessa mesma fonte. Não é exatamente o mesmo prato,
né? Até porque eu acho que, tecnicamente falando, o acarajé é até um pouco mais evoluído de técnica de cozinha, porque precisa ser aerado e tudo mais, mas o conceito da produção deriva desse mesmo prato. Então, à medida que, se ele vai para um lado, ele vira o falafel que todo mundo conhece, Europa, Brasil, e, ao mesmo tempo, quando ele vai para a África, centro-africano, ele ganha uma outra conotação e vira um outro prato, que também está ligado à mesma matriz de origem, mas que também não importa, porque eles não detêm a posse, né? Impossível você virar para um baiano e falar que o acarajé que ele serve não é um prato de origem africana, não é um prato brasileiro de origem. Tá? Então, falando tudo isso, afinal, de onde o hummus vem? Né? Alguém aqui acha que ele é libanês? Só meu amigo ali? Alguém acha que ele é israelense? Hoje ele é utilizado em Israel como um soft power, ele é algo simbólico para Israel. Ele é palestino? Sim, super. Não tem como você perguntar para um palestino e perguntar qual é o prato que simboliza seu país, que eles não vão responder para você que é hummus. E resumindo, entendendo um pouco de como a cultura, de como as coisas flexionaram naquela região, você entende que é deles, é de cada um deles, e ao mesmo tempo não é de ninguém. Pode ser de todo mundo. Todo mundo que faz aquela cultura propagar, aquela cultura continuar viva na história, ele pode ser o dono, ou pode também fazer parte do dia a dia dele. Tá? Porque o cerne principal não me importa. Né? Como eu disse, gastronomia é cultura. E cultura é algo vivo, é algo que sempre vai mudar. Então, a gastronomia ela vai ser um reflexo disso. Enquanto a gastronomia existir, enquanto o ser humano existir, você vai se deparar com essas formações e com essas evoluções. Eu sempre gosto de traçar um paralelo, fugindo um pouco de hummus, que é assim, todo mundo toma vinho, certo? Vocês sabem de onde vem o vinho? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca? China? Não. Da onde? De certa forma, sim, né? O vinho, ele vem ali da região do Cáucaso, tá? Tem gente que fala que vem Hungria, tem gente que fala que ele está ligado um pouco aos búlgaros. Ele está nessa região, Cáucaso não, desculpa, nos Balcãs, naquele pedaço. O grande fator que transformou o vinho um produto popular e símbolo de uma bebida ocidental é o Império Romano. Os romanos tinham como regra o consumo de vinho, exatamente por ser inspirado ou baseado na cultura grega. Mas os romanos são responsáveis pela disseminação do consumo do vinho e todos os pedaços da história da Europa, onde você teve presença romana, você tem uma presença de vinho muito forte. Então, quando você vira para um chileno que tem uma cultura do vinho tão forte na América Latina, você não pode falar para ele que aquele não é um produto chileno, lógico que é. Mas na hora que você entende a história e você começa a retroceder para entender como aquilo chegou ali, você se depara com algo que é meio... Você nunca parou para pensar. Nós tomamos vinhos por causa do Império Romano, e eles propagaram essa cultura. Algumas coisas no Oriente Médio vêm dessa mesma lógica, dessas estruturas de impérios. O que isso muda? Quando a gente começa no século XVIII, século XIX, até eventualmente século XX, a gente começa um movimento de nação, um movimento de nacionalismo. O que ele prega? Eu preciso desenhar, eu preciso transformar isso numa caixinha quadrada para conseguir definir o que cada um de vocês são. No Brasil, para a gente, é um pouco estranho, porque nós somos um país feito por outras nações, né? A gente teve muitas influências aqui e formaram uma nação. Na Europa não é diferente. Se você estudar e entender todos os movimentos migratórios que passaram na Europa, você entende que eles passam pela mesma questão que nós passamos aqui. Tá? Só que quando você começa a construir, eu comecei a justificar e tentar ter uma identidade própria. E nesse discurso de identidade própria, eu comecei a afirmar que determinado prato é meu, porque a minha cultura faz há muito tempo. Só que na hora que você quebra o nacionalismo, você entende que não. Que é um prato que ele evoluiu, que ele caminhou dentro da história da humanidade. Então, por isso que eu sempre afirmo, a gastronomia pertence à humanidade, não pertence a um grupo específico. Por mais que algum grupo específico tenha sido o primeiro a dar aquela solução, não vai anular o próximo povo que adaptar. É só vocês verem o Brasil. Qualquer país que faz fronteira com a gente divide um pouco da mesma base de gastronomia. Por isso que a gastronomia sempre vai ser um pouco diferente nas regiões de fronteira. Exatamente tendo essa questão de que a cultura, ela anda. Tá? Então, resumindo, o que eu quero chegar gente, isso não importa.
Eu tenho um grande amigo que é o Zé, da Casa de Eda, que é um puta historiador e pesquisador, não sei se ele está aqui. E a gente conversa muito e discute muito que, em vez das pessoas perderem tempo e brigarem por quem detém a posse, por quem detém a origem, as pessoas deveriam brigar para que isso se perpetue. Tá? É importante ter isso na cabeça. Uma receita, como ela é cultura, ela vai morrer a partir do momento que as pessoas não se importam, não replicam mais. Tá? Parem para pensar o seguinte, a gente tem uma sociedade que vive aí há pelo menos 12, 13 mil anos, certo? Quanto de cultura já foi perdida? A gente conhece histórias e receitas e heranças gastronômicas de 300, 400 anos atrás. Eu acho que hoje, com o advento de tecnologia, de terem pessoas focadas nisso, isso acaba meio que perpetuando essa cultura para frente. Então, acho que a grande provocação que eu gostaria que vocês saíssem daqui é: não se preocupe com a origem, preocupe com perpetuar, que isso realmente continue. E vamos usar aquilo que a nossa sociedade trouxe de vantajoso, que é exatamente essa questão cultural, esse aprimoramento social, para que a gente consiga que isso realmente se perpetue até próximas gerações. Eu sempre gosto de falar brincando o seguinte: qual é o monarca mais importante do Egito que vocês conhecem? Alguém chuta? Alguém? Cleópatra, acho que é o principal, assim, o que ficou mais dentro da cultura pop, certo? Ou mesmo Ramsés, que acharam umas tumbas. Mas Cleópatra é sempre algo muito simbólico. Mas só para vocês terem uma ideia, Cleópatra está mais próxima, cronologicamente, de um iPhone do que da construção das pirâmides do Egito. Só para a gente ter uma noção de tempo. Tá? E outra, quem construiu as pirâmides não é o mesmo povo que habita aquela região hoje em dia. Tá? Quem construiu as pirâmides eram povos negros, eram povos pretos, que não habitam mais aquela região. Hoje, quem habita aquela região são árabes. Em determinado momento, você teve povos gregos que moraram ali. Então, quando você entende toda essa movimentação, você chega à conclusão que brigar por origem é perda de tempo. E realmente é perda de tempo. Agora eu vou colocar um grande vídeo para encerrar para vocês, que ele vai validar tudo que eu falei, porque ele é muito mais importante, muito maior do que eu, que é o Musa. O Musa é um chefe historiador turco. E ele é um grande aficionado pela gastronomia da região da Anatólia, pela gastronomia turca, e ele dedicou 2 anos da vida dele exatamente para catalogar tudo e não deixar essa cultura morrer. Ele participou do Chef's Table, onde ele ficou famoso e tudo mais, e tem um trecho que ele fala exatamente essa reflexão de a gente não se apegar a essas coisas. Vou pedir para passar o último vídeo. Ülkemin şöyle bir sorunu olduğunu hep hissediyorum. Sürekli böyle şeyler söylemek istiyorlar. İşte Kürt yemeği, Rum yemeği, Ermeni yemeği. Yemekler etnik kimlik ile ifade edildiği zaman toplumlar birbirine düşer. Ve ciddi bir yabancılaşma ve yemek kültürümüzün yok oluşunu yaratır. Que é exatamente essa reflexão. É uma besteira ter isso como foco. Tá? E, para finalizar, eu quero colocar uma coisa para vocês. Tudo que a gente tem nessa foto é gastronomia brasileira. Tá? E eu sei que nos últimos anos a gente tem tido eu acho um conflito super saudável de tentar entender o que nós somos. Né, o que nós somos como brasileiro, o que pertence à nossa cultura. E eu digo para você, todas essas coisas pertencem. A cultura indígena que já estava no país quando os colonizadores, os europeus, chegaram aqui, a própria contribuição que você tem na primeira chegada dos portugueses no Brasil, dessa colonização ibérica, com todos os outros países que entraram, a segunda onda de imigração, tudo isso é Brasil. Da mesma forma que o nosso churrasco que a gente tem no Brasil é uma contribuição indígena, que eu acho que poucas pessoas ou sabem ou se atentam a essa informação, tá? Ao mesmo tempo que o acarajé, que é um produto preto, de cultura preta, que trouxe para o Brasil, e isso está enraizado na nossa cultura, da mesma forma que um estrogonofe, que é um prato de origem russa, mas no Brasil o estrogonofe que a gente come é um prato, uma releitura francesa desse mesmo clássico. Então tudo isso faz parte do Brasil. Eu acho que o brasileiro precisa aprender e aceitar que todos esses pratos realmente são Brasil, e isso é Brasil. Tá bom, gente? Obrigado, espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês saiam daqui entendendo que o mundo é muito maior do que a Europa, tá? E vocês precisam entender que muita gente contribuiu para que o mundo seja muito maior do que isso.
Tá bom? Obrigado, espero vocês no restaurante e me sigam nas redes sociais, tá bom? Não é um grande cara, não é um grande cara. Mas é um grande cara. E vão lá, e façam, e não tem nada mais, um convite mais agradável do que fazer Olmos e Não Guerra. Exatamente. Nesse exato instante. Com certeza. Né? Uma outra salva de palmas para esse grande cara. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu. Fred. Vamos lá.